título seria Vem e Vê. Amém? Então, Senhor, nós estamos aqui e eu te peço, Espírito Santo, porque Tu estás conosco todos os dias, Tu estás aqui, que Tu possas conduzir a pregação da Tua palavra, que Tu possas, ó Deus, me dar a inspiração, a intrepidez, a autoridade que vem do Teu nome, e que o Teu Espírito esteja aqui com liberdade nessa igreja, para convencer os corações, para falar, para vivificar essa letra que é a Tua palavra nos nossos corações, produzindo salvação, produzindo paz, produzindo fé no nosso coração, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga aleluia. Eu espero que o Espírito Santo, então, tenha liberdade para falar conosco e que os nossos corações, em contrapartida, irmãos, estejam abertos para ouvir e receber de Deus a orientação que nós precisamos, isso de acordo com cada necessidade aqui apresentada. Eu quero afirmar, antes de qualquer coisa e antes de tudo, que Jesus Cristo está vivo. Eu quero afirmar para você nessa noite, você que entrou aqui, dizer uma coisa que você não pode duvidar e que é uma verdade que é absoluta. Jesus Cristo está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. E nós cantamos isso. Aquele que é, que era e que há de vir. Cristo ressuscitou e Ele está aqui, Ele continua mudando vidas, pensamentos, quebrando resistências e fazendo pessoas nascer de novo. Amém? Isso é o que eu quero afirmar primeiramente. E estando Ele vivo e estando aqui, Ele tem o poder maravilhoso de transformar e de influenciar a vida de qualquer pessoa que nele crê. O Evangelho de Cristo, irmãos, ele é o poder transformador, modificador, de cura, de salvação, de libertação do homem de todo o mal. E eu quero que você não precisa abrir, nós vamos abrir no outro texto, mas eu vou só ler um versículo que está em Romanos 1,16, que diz assim, o apóstolo Paulo, porque não me envergonho do Evangelho. Aqui a gente podia fazer até uma pergunta para a gente aqui. Será que você tem se envergonhado do Evangelho que você vive? Será que em algum momento você se envergonha da sua fé? Será que em algum momento você hesita em dizer quem você é? Não, eu sou um servo de Deus, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus. Será que em algum momento nós temos nos envergonhado da fé que nós professamos? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, diante do poder de Deus, diante da palavra de Deus, nessa noite aqui, esse Evangelho, esse poder transformador só vai acontecer na vida daquele que crê. É preciso crer que Jesus morreu, que está vivo e que hoje Ele está aqui para mudar toda e qualquer situação da minha vida ou da sua vida. Pode ser que você esteja aqui então nessa noite sendo assolado por muitas situações. Que esteja sofrendo uma pressão na sua mente, no seu corpo, e que esteja procurando descanso e a solução para a sua vida. Eu quero dizer mais uma coisa para você nessa noite. Você veio ao lugar certo. Você foi direcionado ao lugar certo. Se você está aflito, se você está sem paz, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não goza de uma paz, de uma tranquilidade, de um poder transformador de Deus na sua vida, mas você está aqui porque você está buscando isso. Você está aqui porque você de alguma forma quer que algo novo aconteça na sua vida. Você veio ao lugar certo. Por quê? Porque nesse lugar, Jesus ele se manifesta, nesse lugar ele está presente e ele é poderoso para suprir todas as tuas necessidades. Eu quero também dizer, como está lá em Atos 4,12, que em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ou que possamos ser salvos. Eu quero te dizer que não existe salvação, ou não existe
uma forma de modificação da situação da sua vida, do seu homem interior, daquilo que é preciso resolver dentro de você, dos seus conflitos, não vai acontecer salvação ou solução para isso que você está enfrentando, se não for em Cristo. Você pode procurar diversas coisas. Pode ser que você já tenha ido, porque às vezes tem pessoas, inclusive, com uma intenção até boa. Elas querem algo, porque o ser humano, irmãos, quando não tem Cristo, isso a gente já ouviu, o ser humano, ele nasce em pecado. Ele herda a natureza, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então, nós estamos sem Cristo, separados desse Deus, separados dessa transformação, separados dessa nova vida com Ele. E quando Deus envia Jesus, Ele envia Ele para quê? Justamente para resolver esse problema. E o homem que não está em Cristo ainda, ele tem um grande vazio no seu interior. Ele pode ser um ateu que fala que não acredita em Deus, ele pode falar o que ele quiser. Mas a verdade é que na vida dele tem um buraco, que ele já leu tudo, que ele já fez tudo, que ele já foi paciente. Mas aquele buraco, ele vai ficar vazio até ele morrer. E se Cristo não entrar para preencher aquele buraco, ele vai continuar estando com a sua vida vazia, sem paz, sem Deus nesse mundo. É por isso que está escrito na palavra de Deus que em nenhum outro há salvação. Muitas pessoas, até que eu falei com boa intenção, vão ao espiritismo. A pessoa vai à mesa branca, como é chamado, né? Lá, e o cara pega o Evangelho segundo o Allan Kardec. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Mesmo não crendo e sabendo que isso não está nada de acordo com a palavra de Deus, independente disso, nós respeitamos a escolha das pessoas, porque o próprio Deus respeita essa escolha. Mas o que eu quero dizer é que Cristo não está lá. O Cristo da Bíblia não está lá. O Cristo revelado aos homens, o Cristo da salvação não está naquele lugar. Dali não vai vir uma salvação. Dali não vai vir uma solução real para a vida dessa pessoa ou para a sua vida. De repente você está aqui, mas semana que vem você está lá. De repente você está aqui, mas também gosta de, né? O que tem? Deus está em todos os lugares. Claro que Deus está em todos os lugares. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele tem o poder, Ele tem a majestade, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas a manifestação do poder dEle não é em todos os lugares. A revelação dEle não está em todos os lugares. A revelação dEle está onde a palavra de Deus está sendo pregada genuinamente. Lá está a revelação de Deus. E você está no lugar onde a revelação do Cristo está sendo dada a você, em nome de Jesus. Então, eu digo que em nenhum nome há salvação. Agora sim, eu vou para o texto base, que está lá em João 1, queria que você abrisse, versículo 43. E nós vamos ler esse texto, que eu acho maravilhoso esse texto, eu gosto muito dele. Aleluia, glória a Deus, está lá. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia, e achando Filipe, disse-lhe, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe, acabamos de achar aquele quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, pode haver alguma coisa boa em Nazaré? Disse Filipe, vem e vê.
Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando tu estava debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, então crês? Coisas maiores do que essa verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nesse texto que nós lemos, nós podemos ver a citação de André e de Pedro, a presença de Filipe, Natanael e Jesus. Dois personagens são citados e 3 participam desse acontecimento. André e Pedro foram citados porque eu peguei esse texto na metade. Na verdade, esse é o capítulo 1, só que ele vem antecedido de um acontecimento. E o acontecimento que antecede a esse outro acontecimento é que nós estamos falando, vamos nos localizar aqui, o que está acontecendo e em que fase Jesus está. Jesus está na fase do início do ministério dele, ou seja, do ministério público de Jesus. Então você vai depois perceber que João Batista, ele anuncia, ele é a voz que clama do deserto, ele vai anunciando e batizando para arrependimento. E num desses momentos que ele está reunido com seus discípulos, Jesus passa, e aí João Batista fala para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele anuncia a Jesus para aqueles discípulos, e 2 desses discípulos, no final ali, saem e seguem a Jesus. E chegam para Jesus e falam assim, esses discípulos que fazem isso, um deles é André, irmão de Pedro. E ele chega para Jesus e fala assim: mestre, onde que você ensina? Onde que você fica? Por quê, irmãos? O rabi, o mestre, na tradição judaica, acho que até hoje é assim, eles têm mestres que ensinam a lei. E Jesus era considerado como se fosse um desses mestres judeus. E aí eles ensinavam em alguns locais, é como hoje. Onde você ensina? Hoje não, nós ensinamos lá na Igreja Nova Vida de Éden. É lá que nós nos reunimos para poder aprender a palavra, para poder compartilhar a palavra. Então, quando o André vai a Jesus, ele está perguntando: mestre, onde que é que você ensina? E ele fala: olha, vem e eu vou te mostrar. E diz que ele segue Jesus, e ele permanece ali com Jesus, ouve as palavras de Jesus, e quando ele acaba, que ele sai dali, que ele volta para casa, ele fala para Pedro: olha, é o seguinte, eu estou feliz demais. Por quê? Porque aquele Messias que nós estamos lendo, as profecias, ele chegou, é Jesus, e aí ele vai lá para ver. E aí ele reconhece, e o desdobramento dessa história chega aqui. Aí sai André e Pedro, e quando eles saem, diz a palavra de Deus que Jesus vê Filipe e fala: Filipe, segue-me. Filipe vai, ouve Jesus, vê que ele é o Cristo, reconhece, aí então ele vai para Natanael. Aí nós chegamos na história. É quando Filipe fala para Natanael que aquele Cristo revelado estava ali, estava acontecendo, estava se cumprindo o que dizia as Escrituras. A despeito desses personagens que nós temos aqui, o foco principal do texto, e obviamente de todo o capítulo, é Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se tem um crente nessa igreja, diz amém. Amém. Tem muitos crentes, inclusive eu. Amém, glória a Deus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa declaração, ela é tão maravilhosa, ela é tão poderosa, porque esse Cordeiro de Deus, ele continua hoje aqui, e ele continua tirando o pecado do mundo, na vida de todo aquele que nele crê. O Messias havia sido enviado, e aquele era o momento dele ser apresentado ao mundo.
Deus havia montado o seu plano de salvação em favor da humanidade, que havia se separado de Deus por causa do pecado. Então, eu já falei, no tempo certo, porque houve uma preparação, Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade, e aí, nesse momento, ele inicia o ministério dele publicamente, e foi o que aconteceu. Agora, Natanael, vamos falar um pouquinho de Natanael. Natanael diz a palavra de Deus, ou melhor, o próprio Cristo disse que Natanael era um verdadeiro israelita. Natanael era um homem justo. Natanael era um homem que conhecia as Escrituras, que conhecia a lei. E Natanael, por estudar a lei e os profetas, ele estava numa expectativa, assim como estava Filipe, assim como estava André, assim como estava Cefas. Eles tinham uma expectativa de que o Messias iria vir. Estava para vir o Messias. Porque ele estudava, ele aguardava, ele ansiava por isso. E quando acontece do Messias vir, ele recebe essa notícia, o Natanael, o verdadeiro israelita. Ele tinha zelo pela lei, ele tinha boas intenções para com Deus. Natanael era um bom homem, e com certeza ele era cercado de boas ações, mas isso ainda não era suficiente para que Natanael recebesse a salvação que estava então agora em Cristo. E aí vai aquilo que nós já ouvimos por aí, mas rapaz, eu sou uma pessoa tão boa. Você conhece uma pessoa que tu fala assim, papá, você é crente? O cara fala assim, não, pá, Deus me livre, não sou. Agora tu fala assim, desculpa, por quê? Porque você até parece. Por quê? Porque é uma pessoa boa. Quem aqui conhece? Eu conheço pessoas muito boas, pessoas que tu fala assim, rapaz, que pessoa, que qualidade. Tem gente numa qualidade de pessoa melhor do que muito crente. Fala, Deus. Que tu olha assim, tu fala assim, rapaz, não, isso aqui... Tu pega aquele crente que não tem aqui, amém? Graças a Deus, aquele crente que cria problema com todo mundo, aquele crente que bota o rádio lá nas alturas, para todo mundo ouvir, com muito louvor, lá em cima. 8 horas da manhã, o cara tem que escutar você, sei lá o que você está ouvindo. Não, tem que escutar porque o inferno tem que ser abalado. Crente chato. Crente inconveniente, desequilibrado. 8 horas da manhã, sábado. Ah, pastor, porque eu acordei na benção, estou limpando a casa e está um negócio. Se você mora num sítio, se você mora numa casa totalmente isolada, que ninguém vai poder... Irmãos, quebra o teu rádio no volume. Só está você. Mas geralmente nós moramos do lado de pessoas. Geralmente nós moramos, eu moro aqui, minha sogra mora um pouquinho para ali, meu irmão puxou um aqui em cima, a minha irmã vizinha aqui, e em frente tem o seu Manel, sei lá, o seu Manel nem tem, sei lá, tem alguém lá na tua frente, o teu vizinho. Aí o cara fala assim, mas para ser crente, porque aí já criou uma briga, o cara já olha e fala assim, eu já nem gosto desse crente, esse cara é chato. Por quê? Porque não tem uma sensibilidade de entender que, calma aí, vamos respeitar o ouvido das outras pessoas. Ninguém é obrigado, irmão, a ficar ouvindo as músicas que eu gosto. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer que existem muitas pessoas que são muito boas e que você fala, meu Deus, não é possível que essa pessoa não vá para o céu. Tu já falou isso? Eu falo isso sempre, meu Deus, não é possível. Mas, irmãos, nós não podemos fugir ao que está escrito na palavra de Deus. A nossa bondade não nos dá a salvação, porque a salvação está em crer que Jesus é o Filho de Deus e fazer a sua vontade e cumprir os seus mandamentos, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei esqueci essa parte do versículo. A ele
e me manifestarei a ele. Sai fora, amnésia. E me manifestarei a ele. Por quê? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque Natanael era possivelmente esse homem que eu estou falando, um homem bom, um homem que era zeloso pela lei, mas isso não era suficiente para que Natanael recebesse a salvação. De repente, você está aqui nessa noite, você é uma boa pessoa, você simpatiza com a igreja, você gosta da igreja, você gosta das músicas, você gosta do ambiente, você sai e fala assim, rapaz, por que eu vou na igreja? Porque quando eu saio leve, eu vou para a igreja, mas quando eu saio parece que estou andando assim, ó, a nuvem, né? Aquilo lá tem uma energia boa. Já ouviu falar isso também? Tem uma pessoa que na gente tem uma energia, uma áurea, tem sei lá, a pessoa confunde tudo. Claro que a pessoa vai ser impactada, claro que ela vai sair daqui alegre, claro que ela vai sair aqui feliz, por quê? Porque a Bíblia diz que não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus, vai ser influenciado por essa graça, por esse amor, mas isso não é suficiente. O que você precisa fazer? Você precisa tomar uma posição diante de Deus, e você precisa declarar diante dos homens que você crê em Cristo, como diz as Escrituras, e que não há outra salvação se não for na vida dele. E nessa noite, Deus quer que você se posicione, como Deus preparou esse momento para que Natanael se posicionasse diante dele. A salvação estava ligada diretamente ao reconhecimento de Jesus como sendo o Cristo. Então, como que eu posso alcançar a salvação? Quando eu reconheço que essa palavra é a verdade absoluta, eu largo os meus conceitos, eu largo o que eu penso, e eu vou dizer, o que Jesus diz eu vou crer, eu creio nesse sobrenatural, porque Cristo é algo sobrenatural, é o que você não vê, mas você crê, e sabe que Ele está aqui, que Ele pode mudar a sua vida. Quando eu creio nele, e que eu entrego a minha vida a Ele, aí está a salvação dos homens. E hoje também é assim. Natanael esperava a salvação. A grande verdade é que Natanael esperava essa salvação. Ele tinha anseio por essa salvação. Ele examinava as Escrituras. Ele estava louco para ver o Cristo. Ele queria participar daquilo. Ele estava querendo. Ou seja, nós podemos trazer isso para hoje, que muitas pessoas chegam à casa de Deus, de repente você está aqui, você está nos assistindo ao vivo, em casa. E você tem um anseio, você quer que algo aconteça na sua vida, você quer que a sua vida mude, você quer que o rumo da sua vida mude, e você tem um anseio por isso. E Natanael, ele estava com esse anseio. Muitas pessoas também esperam essa salvação, a resolução dos seus problemas, conflitos, o descanso para a sua alma, querem saciar a sede que possuem de ter paz. Às vezes a pessoa vive uma vida e ela não tem um segundo de paz. E ela fica ávida por ter paz, ela vai procurando por isso. Estão aguardando, sem perceber, o Messias, estão aguardando a salvação, mas estão agindo como agiu Natanael. E como que agiu Natanael? Filipe achou Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael. Calma aí. Pode vir algum... Não, calma aí. Quem? Jesus, Nazaré, filho de José. Não. Pode vir alguma coisa boa? Não. De Nazaré? E aí, ele começa quando a salvação está diante dele, o primeiro impulso que ele tem é de falar assim, não é possível então que essa salvação vai vir de Nazaré. Filipe falou para Natanael que sabia onde estava o Cristo e ele tinha vindo de Nazaré. E aí eu fui pesquisar sobre a cidade de Nazaré, porque eu fiquei curioso para saber como que se localizava e qual era a influência da cidade de Nazaré nos tempos de Jesus. E aí eu fui perceber que essa cidade, na época de Cristo, era uma das menos expressivas, o que inclusive pouco é citada. Havendo hoje, inclusive, dúvidas na atualidade acerca da sua localização exata. Por quê? Porque
poucas informações tem sobre a cidade de Nazaré. Ou seja, Nazaré era uma cidade, nós podemos dizer, insignificante. Né? Era uma cidade... não é possível. Não é possível. Não. O presidente dos Estados Unidos nasceu em Moçambique e foi viver nos Estados Unidos, se naturalizou para ser americano, e aí ele virou presidente, né? Sei lá, não sei se na lei pode uma pessoa naturalizada ser presidente, porque cada lei... Mas vamos nessa história que eu estou montando aqui. Aí o cara vai falar assim, não, o cara é preparado, mas ele nasceu onde? Moçambique. Não que Moçambique seja um lugar ruim, mas ninguém fala assim, irmão, estou preparando uma viagem, poxa vida, é a viagem dos meus sonhos, agora eu fiz não sei quantos anos de casamento, eu e minha esposa juntamos dinheiro e nós vamos viajar para festejar os nossos 25 anos de casamento, vamos para Moçambique. Tu já ouviu alguém falar isso, irmão? Não, vou para Moçambique, porque, rapaz, aquele lugar lá da África é maravilhoso, rapaz. Qual é a capital? Fala. Esse daí sabe todas as capitais. Mas eu estou falando o quê? Foi exatamente a impressão que Natanael teve. Pode de Nazaré sair alguma coisa boa? E essa declaração daria aqui uma mensagem, só essa declaração. Mas eu não vou falar sobre ela. Nós vamos continuar aqui. A origem de Cristo era simples. E isso causou uma dúvida, causou uma desconfiança em Natanael, que era um bom homem. Ele não acreditou que de lá poderia vir algo bom. Você hoje está aqui, diante do mesmo Cristo que esteve diante de Natanael naquele momento, e a pergunta é, qual vai ser a sua reação diante da salvação que está sendo apresentada a você? Qual vai ser a sua reação diante do Cristo que hoje, de forma simples, está sendo revelada a você? Você está num lugar de pessoas simples, num lugar simples, com uma palavra mais simples ainda, mas uma palavra da salvação, onde Cristo está falando para você, eu sou o Cristo revelado, que tem o poder de hoje mudar completamente o rumo da sua vida. E qual vai ser a sua reação? A sua reação vai ser a mesma de Natanael? De desconfiança, de incredulidade. Será que hoje você vai falar assim, mas será que diante dessa palavra, desse lugar, de pessoas tão simples, eu vou encontrar com o Messias? Com aquele que tem o poder de transformar, de libertar, de salvar, de curar, de mudar o rumo da minha vida hoje para sempre. Mas será que é hoje? Será que eu estou diante desse Messias mesmo? E a resposta que Filipe deu a Natanael foi, vem e vê. Você precisa, pelo menos, fazer como Natanael fez. E você já fez o que Natanael fez. Você veio. E agora você pode ver que Cristo te trouxe aqui e Ele conhece a tua vida para te dizer que Ele hoje quer salvar a tua vida. Cristo se dirige a Natanael e fala com ele como se já o tivesse conhecido. E nessa noite eu sei que através dessa palavra que está sendo pregada, eu sei que Deus está falando com pessoas no íntimo. Deus está falando com pessoas no seu mais profundo íntimo. E Deus está falando como se conhecesse. E pode ser que você esteja falando assim, mas será que alguém contou minha vida para o pastor? Alguém falou alguma coisa? Não, é porque o próprio Deus, como fez com Natanael, está querendo mostrar para você que Ele também te conhece. E Cristo se dirige a Natanael e fala com ele como se já o tivesse conhecido. E ele diz assim, Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael, resistentemente, ainda fala para Cristo, como se fosse assim, da onde que você me conhece?
para falar que eu sou um verdadeiro israelita. E aí é muito legal que Natanael teve uma atitude um pouco relutante com Jesus. Ele estava meio relutante em querer aceitar como que aquele homem estava falando com ele com tanta intimidade, sem nunca o ter visto. E pode ser que você também esteja aqui, ou em casa, falando, mas como é que pode? Deus está falando com tanta intimidade, falando tanto comigo, como sem que eu tivesse falado nada, sem que eu fosse esperar. Respondeu-lhe Jesus, Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Fique sabendo que antes mesmo que você tivesse chegado aqui nessa noite, nessa igreja, Cristo já havia te visto na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. Cristo já tinha te visto, entre aspas, debaixo da figueira. Ele já te conhece, Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe qual é a sua intenção. Cristo ressaltou a religiosidade de Natanael, porque tem uma questão interessante aqui, e muitas vezes eu li esse texto, e quando Cristo fala assim para Natanael, Natanael, antes mesmo que você viesse, eu te vi lá sentado na figueira. E eu sempre fiquei tentando fazer umas elucubrações aqui minhas, tentando imaginar o que ele está fazendo debaixo da figueira. Então eu ficava assim, será que ele está fazendo alguma coisa errada debaixo da figueira? E aí Jesus falou, ele falou, não, então verdadeiramente tu é profeta. Será que ele estava, rapaz, ele me viu. E agora? Mas aí, nessa curiosidade, e sem querer ser empírico, né, eu fui também para o livro, eu fui também pesquisar e saber por que Jesus falou isso para ele. Jesus falou, eu te vi debaixo da figueira, porque Jesus estava ressaltando a vida de zelo que Natanael tinha. Por quê? Porque era costume de todos os judeus, quando ensinavam o Torá, a lei, aqueles livros auxiliares, eles se reuniam sempre debaixo de uma figueira. Os judeus se reuniam, eles iam para debaixo de uma figueira, e ali era ensinada a lei e os profetas. Quando Jesus fala isso, é porque ele está falando assim, você realmente é um homem zeloso, você é um verdadeiro israelita, você estuda a lei e a palavra. Ele estava ressaltando quem ele era. E Deus sabe quem você é, quem eu sou. Deus sabe como você vive, quais são as suas necessidades. E se você abrir o teu coração para que hoje Ele mude a tua vida, vai acontecer o que aconteceu com Natanael. E eu vou terminar aqui. Após revelar tal verdade a Natanael, ele então se rende a Cristo. E ele reconhece a natureza messiânica de Cristo. Aí ele, quando Jesus fala, irmãos, meu Deus do céu, eu fico olhando assim, falo assim, cara, você imagina se a gente vivesse isso lá, irmão. Né? A gente tem um saudosismo, você tem isso? Quem tem assim um saudosismo? Poxa, eu queria estar lá, naquele momento que Jesus fez aquilo. Se eu fosse perguntar a você, escolhe uma situação para você ser teletransportado no tempo, para você ver alguma coisa que aconteceu na Bíblia, para você estar lá, né? Vamos assim, qual você escolheria? Eu não sei, eu acho que eu queria escolher um pouquinho de cada. Não, me deixa eu quero 15 minutos só na multiplicação dos peixes. Eu quero 15 minutinhos no barco, quando estava cantando, e Pedro foi. Mas você imagina se reportando para aquele momento? E o amor que Jesus fala com Natanael. Natanael, antes mesmo que Filipe te chamasse para vir aqui, eu já tinha te visto, rapaz, lá debaixo da figueira. Sabe por quê? O que Cristo quis mostrar com isso? Que Cristo está sempre olhando para a gente. Deus está sempre com os olhos dele para o ser humano. Deus está sempre vendo, Deus está sempre olhando, Ele está sempre percebendo a nossa vida. E quando Natanael é trazido a ele, foi a oportunidade então de Natanael perceber que Cristo estava percebendo ele, e já estava percebendo ele há muito tempo. O que eu quero dizer para você é que Cristo já está te observando há muito tempo.
Ele já está olhando há muito tempo para você e falando: eu estou doido para fazer você nascer de novo, doido para que você olhe para essa luz e você creia que eu sou Cristo para eu poder fazer grandes coisas na tua vida. Jesus termina dizendo que Natanael havia crido, pois Cristo tinha revelado o seu poder. E Cristo, é muito legal que Cristo ainda fala assim: Natanael, você está crendo porque eu estou revelando para você que eu realmente sou Cristo, porque eu estou te falando o que eu já vi. Eu estou te dando um pedacinho da minha onipresença e onisciência. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa história aqui, você já reconheceu que eu sou, não já? Essa história aqui não vai terminar aqui. Por quê? Porque você ainda vai ver poderosamente os anjos. Aí olha o que ele diz no final. Em verdade vos digo, e ele fala para Natanael, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando tudo que Natanael entendia sobre a lei e sobre a Bíblia, né? Ele estava reportando um acontecimento de Jacó. Ele estava se reportando a um acontecimento que apontava para a salvação de Cristo, que foi quando Jacó, no Val de Jaboque, ele luta com Deus, e os anjos são os anjos subindo e descendo do trono de Deus, e está, na verdade, esses anjos subindo e descendo do trono de Deus, está revelando Cristo. Ele está querendo dizer para ele o seguinte: olha, você não viu nada, porque eu ainda vou fazer grandes coisas poderosas, e que você vai então crer ainda mais que eu sou o Filho de Deus, e a sua vida vai ser abundantemente cheia de muito mais coisas do que você está vendo. Ou seja, o reconhecimento de Jesus na sua vida hoje é só o começo do que Deus tem para fazer daqui para frente, poderosamente na sua vida. E aqui a gente pode fechar dizendo como Cristo estava no início do seu ministério. Nesse momento aqui da história, Cristo não tinha feito nenhum milagre ainda, nada. E ele ainda estava falando para ele: cola comigo aqui, fica tranquilo que eu estou começando meu ministério, e agora tu vai ver muito mais que isso, porque tu vai ver cego enxergar, tu vai ver surdo ouvir, mudo falar, tu vai ver endemoniado ser liberto, tu vai ver o meu poder se manifestando aqui. E depois daquilo ali, o primeiro milagre acontece, que são as bodas de Caná. Amém? Então, essa é a palavra que eu disse seria simples. Mas é uma palavra que nos chama para uma entrega a Ele, né? É uma palavra que nos chama para olhar para dentro de nós. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, você abaixasse sua cabeça, e que você possa deixar que Jesus fale contigo nesse momento, que você possa ouvir essa palavra, e se Cristo falou contigo, se diante dessa palavra você olha para a sua vida e você fala: eu preciso entregar a minha vida a Jesus, eu preciso, como Natanael, deixar que Ele faça uma mudança na minha vida. Eu quero te dizer, você veio ao lugar certo, Jesus está aqui, o nome de Jesus é poderoso. É você que está aqui, você que está nos assistindo ao vivo, de repente você está no trabalho, você está na sua casa, você está ouvindo. Cristo hoje te chama para mudar a sua vida, para que você entregue a Ele toda a sua vida, todo o seu caminhar, para que você possa nascer de novo. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento, para que Tu possas, ó Deus, trabalhar nos nossos corações, para que Tu possas, ó Deus, nos mostrar, para que Tu possas, ó Pai, convencer do pecado, do juízo, da justiça. Que aquele que entrou aqui com sede de paz, aquele que entrou aqui com um coração atribulado,
aquele que entrou aqui sem um rumo certo para a sua vida, aquele que entrou aqui com o seu homem interior completamente desfeito, desorientado, aquele que tem fome, que tem sede de mudança. Que o teu Espírito Santo possa conduzir, revelar, que as escamas dos olhos em nome de Jesus caiam e seja revelado o poder da tua palavra, de que não há outro caminho, de que não há outra salvação, de que Jesus, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele ressuscitou, e que o que Ele tem para mim, para você, é o melhor. Ele tem uma vida abundante, uma nova vida. Ele quer te dar a paz, Ele quer te conduzir, Ele quer te levar para os caminhos altos, Ele quer te apacentar, Ele quer. Para o que eu preciso, pastor? Eu preciso crer que Ele é poderoso para fazer isso. E eu preciso estar disposto a entender que eu estou longe de Deus. Não há um meio termo. A palavra de Cristo tem que ser pregada como é. Não dá para ficar em cima do muro. A oportunidade de servir a Cristo está dada a todos os homens. Jesus está voltando de fato. Ele é a salvação dos homens, Ele está aqui. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Se Deus está falando contigo, se é você, essa pessoa aí, que veio à casa de Deus e que fala, eu preciso entregar minha vida a Jesus, eu estou longe. Isso é fruto de um reconhecimento do pecado, um reconhecimento de que está longe, um reconhecimento de que não pode nada sem Deus, um reconhecimento de que precisa mudar. Essa é a salvação. Diante da palavra da salvação, nós nos rendemos e dizemos, e nós percebemos pelo Espírito que eu estou longe, eu não estou perto de Deus, eu não estou perto de Cristo, eu não estou salvo nele, mas eu quero. E aí é uma escolha, e aí é uma atitude, e aí é uma decisão. E se você nessa noite quer decidir por servir a Cristo, e se você nessa noite fala, eu quero, eu estou longe, eu não estou perto, mas eu quero essa salvação, como Natanael foi salvo, como Natanael reconheceu que ele era o Messias, eu também reconheço que tu és o Cristo, que tu és a verdade, que tu és a justiça, e que só tu podes livrar a minha alma e o meu coração de como eu estou. Onde você está, você só vai fazer um sinal com a sua mão se você fala, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar minha vida a Ele. Eu quero que Ele mude a minha vida. Se o Espírito Santo está falando com você, eu queria que você levantasse só a sua mão aí para eu poder saber. Se tem alguém aí nessa noite que fala, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero que Ele faça uma mudança na minha vida. Você levanta as suas mãos. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Alguém que diz, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ter um compromisso com Ele. Vamos ficar de pé. Amém. Quero cantar, me mostrou. E se Deus está falando contigo, você quer entregar sua vida a Jesus, você vai levantar sua mão aí, e depois de levantar sua mão, você pode vir aqui, que eu vou querer orar por você. Às vezes a pessoa, isso acontece muitas vezes aqui, a pessoa fala, pastor, eu tenho vergonha de vir aqui na frente e tal.
mas eu quero entregar minha vida a Jesus. E se essa é a sua situação, quando terminar o culto, você vem falar comigo. Amém? Levanta suas mãos. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra é poderosa e a Tua palavra não volta vazia. Tu ages, ó Deus, da forma como Tu queres. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Me mostrou que aqui dentro um caminho se formou, uma morada, cumprindo um destino que eu não merecia, que eu não tinha chance, mas Tu sabia que mergulhado em Sua fonte eu sou lavado do pecado, aprisionado eu não sou, já não existe mais passado, Tua grandeza apagou, eu posso Te tocar, a barreira que nos separava está quebrada. Se eu chorar, a Tua mão meu pranto enxugará, ó Jesus, que deixou a Sua glória para me mostrar que se eu tropeçar, me ajudará a levantar, eu posso Te tocar. A barreira que nos separava está quebrada, e se eu chorar, a Tua mão meu pranto enxugará, ó Jesus, que deixou a Sua glória para me mostrar que se eu tropeçar, me ajudará. Se eu tropeçar, e se eu tropeçar, me ajudará a levantar. E se eu tropeçar, me ajudará a levantar. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Oh, digno Tu és, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana em comunhão Contigo. Leva-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal. E é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu pedir para vocês agora um cuidado. Quando você sair, cuidado. Quando você for atravessar essa rua aqui, olha para um lado, olha para o outro. Nós tivemos já um incidente aqui. Uma irmã nossa foi atropelada aqui na frente da igreja. Então, por favor, ao sair, ao ir para o estacionamento, as crianças, toma cuidado, tenha precaução. Amém, irmãos? Tenha uma boa semana, vá com Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Juventude fica.